Existem vários pecados da fala. Eu vou dar aqui alguns exemplos, só para a gente ter uma ideia que tipo de pecados são cometidos através da fala. Blasfêmia, ou seja, você blasfemar de Deus, você usar o nome de Deus em vão, que é você estar falando do nome de Deus de maneira inapropriada, de maneira irreverente, ou produzindo engano em nome de Deus. Tudo isso é tomar o nome de Deus em vão. Aquilo que a Bíblia chama de mexerico, mas que nós popularmente conhecemos como fofoca, é sinônimo, é um dos pecados da fala, que é você espalhar conversas, espalhar boatos, falar de outras pessoas, é um dos pecados da fala. Maledicência, ou seja, que é falar mal uns dos outros. Tiago até falou no outro versículo que eu li: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Agora vamos entender melhor o que significa falar mal uns dos outros. Falar mal uns dos outros compreende, por exemplo, 3 tipos de pecado: difamação, calúnia e injúria. Para a gente poder compreender o que é maledicência. O primeiro, difamação. Difamação significa você falar mal de alguém, mesmo aquilo ali sendo verdade. Isso é difamação. É quando você fala algo a respeito de uma pessoa para outra pessoa e aquilo é verdade. É algo que realmente a pessoa fez ou é algo que realmente a pessoa falou. E aí quando a gente fala aquilo para outras pessoas, nós estamos difamando aquela pessoa. Nós estamos atribuindo má fama a ela. Isso é difamação. Às vezes as pessoas pensam que o pecado só está se a gente falar mal dos outros inventando mentiras. Esse é o pecado de calúnia. Calúnia é quando você afirma algo a respeito de alguém, do que ela é ou do que ela fez, sendo que ela não é ou não fez aquilo. Isso é calúnia. Quando a gente inventa uma mentira a respeito de alguém e espalha aquilo para outras pessoas, nós estamos caluniando aquela pessoa. Mas a difamação é diferente. A difamação você está falando, espalhando algo que é verdade. Mas isso não significa que a gente tem o direito de falar. Porque quando nós estamos falando, nós estamos difamando a pessoa, levando as outras pessoas a ter um mau conceito daquela pessoa. É o que muitas vezes acontece quando a gente fala de alguém. O que acontece? Aquela pessoa que está ouvindo o que a gente está falando, ela começa a ter um mau conceito daquela pessoa. Muitas vezes sem nem conhecer aquela pessoa, baseado no que a gente disse para ela. Ou seja, houve uma difamação, a pessoa foi infamada. Então, difamação é um dos pecados. Calúnia, que eu já falei, que é você atribuir algo a uma pessoa que ela não fez ou não cometeu, ou algo que ela não é. E o terceiro, que também é maledicência, que é falar mal também, é injúria. A Bíblia também fala muito de injúria. O que é injúria? Injúria é quando você está denegrindo alguém para as outras pessoas. Você está atribuindo atos vergonhosos daquela pessoa para outra, falando mal daquela pessoa, atribuindo a respeito dela coisas vergonhosas, pecados, coisas absurdas. Você está injuriando, você está acusando, você está atribuindo àquela pessoa várias coisas horrorosas, pecaminosas, odiosas. Isso é injúria. Você está cometendo injúria. Foi o que fizeram, por exemplo, com Jesus. Jesus ele foi caluniado, ele foi injuriado, porque atribuíram a ele coisas que ele não tinha feito, coisas vergonhosas, como blasfêmia, por exemplo. Então isso tudo é maledicência. É quando se a gente faz isso, a gente está falando mal de alguém. Outros exemplos de pecados da fala: mentira, malícia, que é quando você fala com
malícia, com maldade, com o desejo de prejudicar alguém, de levar alguém a cometer mal ou levar alguém a pensar mal de outra pessoa. Isso é falar com malícia. Fala obscena, aquelas falas com imoralidades, com palavrões, com palavras torpes, como a Bíblia diz, que são palavras imorais, palavras indecentes. Quantas e quantas pessoas, às vezes, mesmo se dizendo cristãos, não falam dessa maneira? Eu já vi várias pessoas que dizem que são cristãos falando palavrões, falando palavras obscenas, palavras imorais, rindo de piadas imorais, achando bonito falar de uma maneira mundana, carnal. Isso também é pecado. Chocarrice, que a Bíblia fala de chocarrice, às vezes a gente não sabe nem o que é. Chocarrice é zombaria, desrespeito, quando você está zombando de alguém, como diz aqui na linguagem cearense, quando você está fazendo hora com a cara de alguém, quando você está fazendo pouco de alguém, humilhando uma pessoa, desrespeitando alguém, isso é chocarrice. Isso às vezes acontece até muito nos meios das igrejas. Pessoas que ficam humilhando as outras, desrespeitando as outras, zombando do outro por causa de um defeito físico, lançando apelidos, falando da pessoa por causa de alguma qualidade que ela tem no seu corpo. Gritaria, ou seja, gritaria é aquele tipo de fala em que a pessoa está falando com ira, gritando, berrando, falando alto, cheio de ira no coração. A Bíblia também condena esse tipo de fala. Então isso aqui são vários pecados que se cometem a respeito da fala. Se comete através de linguagem, que muitas vezes nós, como cristãos, acabamos caindo nesses pecados sem nem perceber. É por isso que Tiago diz que a língua é mundo de iniquidade. Vários tipos de pecados se cometem através da língua.